Caros compatriotas, caros irmãos de Angola, eu vim mais uma vez nesta live conversar essencialmente com a diáspora angolana, com toda calma e tranquilidade. Eu não percebo, não entendo, obviamente, os angolanos do exterior, os meus irmãos e irmãs do exterior. Como se estivéssemos nos céus, ou no paraíso, e que a terra já não nos interesse. Temos comportado de uma forma como alguém que não pertence a uma nação, um apátride, alguém que não deixou família em África. Como Angola fosse um país democrático e da justiça social, onde ninguém pode se inquietar, ninguém pode se preocupar com aqueles que ficaram no interior. Meus irmãos, nós ainda estando nesses países onde as liberdades tomam cada vez lugar, os direitos são respeitados, mas mesmo assim não aproveitamos dessas liberdades para defender a nossa causa. Estando na Europa, eu acho que cada um de nós tem a razão que lhe levou cá. Outros vieram por razões políticas, alguns por razões também, posso dizer, sociais, por razões de saúde. Deixamos Angola e vivemos aqui nesses países. Mas isto não significa que nós deixamos de ser angolanos. Não significa que nós não deixamos famílias em África. Não. Ainda há angolanos que vieram alguns dias apenas, algumas semanas, alguns meses, anos, mas esqueceram completamente o nosso país. Eu não acho que, estando fora, é uma razão para esquecer, portanto, o nosso país. Ou uma razão para esquecer os nossos irmãos que ficaram no interior. Meus irmãos, mesmo quando vimos os primeiros imigrantes judeus, eu acho que o objetivo era de sair afora, de encontrar meios susceptíveis para poderem organizar-se e lutar para a liberdade do seu país. Não só, mas também desenvolver o seu país economicamente, socialmente, culturalmente, quase em todas as esferas da vida social do seu país. E acho que não há nenhum judeu que esqueceu a sua pátria. Mesmo estando fora, continuaram a contribuir para o bem-estar do seu povo. Porque o facto de estar fora, eu acho que permite-nos nos organizar ainda mais. Nós que estamos nos países da verdadeira cultura democrática, ou nos países do países do direito e as liberdades, então nós realmente temos todas as oportunidades para poder nos organizar e ajudar o nosso país e o nosso povo.
Muitos, quando chegaram no exterior, seja como for a razão que lhes motivou, portanto, a abandonar o país, logo chegando no exterior, esqueceram completamente os seus países, o seu país. Esqueceram completamente as suas famílias. Eu acho que somos o único povo do mundo que migram-se e depois esqueçam o seu país e o seu povo. Somos os únicos. Os congoleses, quando vão para fora, organizam-se em grupos e continuam a defender a causa justa do seu país. Mas nós, angolanos, o que é mais estranho é que no dia 4 de fevereiro deste ano, nós tivemos uma manifestação em Portugal. Portugal, que consideramos como santuário dos angolanos. Infelizmente, nesta manifestação, apareceram apenas dezenas ou uma dúzia de angolanos residentes em Portugal. Nós pensávamos que Portugal fosse realmente o santuário, fosse o centro dos angolanos. Mas fiquei surpreendido naquele dia 4 de fevereiro, que apenas apareceu uma dúzia de pessoas residentes em Portugal. Se calhar mesmo não chegou a uma dúzia. Porque vieram angolanos de outros países. Vieram angolanos da França, da Bélgica, da Inglaterra, da Holanda, etc. Nós contávamos que a maioria dos angolanos vinha de Portugal. Que os nossos irmãos de Portugal iam participar massivamente nesta manifestação, que teve como objetivo o contexto contra o presidente português, ou o governo português em particular, que considera Angola como um país democrático e que pretende encontrar lobbying para apoiar, portanto, a ditadura angolana, ou o MPLA. Então, este foi o objetivo da nossa manifestação, mas, surpreendentemente, nós deparamos-nos apenas com uma dúzia de pessoas de Portugal, ou os angolanos de Portugal, nem atingiram, se calhar, 10 pessoas. Então, isto deixou-me muito frio, deixou-me muito desesperado por ter contado com os angolanos de Portugal. E a manifestação aconteceu em Lisboa, de frente ao Parlamento português. Eu contava com a participação de muitos angolanos. Infelizmente, isto não aconteceu. Além de Portugal, nós estivemos na Bélgica. Também foi a mesma situação. Os angolanos da Bélgica não participaram nesta manifestação. Apenas tivemos, talvez, 5 ou 6 angolanos da Bélgica. A maioria dos angolanos que participaram na manifestação da Bélgica vieram de fora, da Holanda, de Portugal, da Alemanha e da França. Agora, eu não percebo e não consigo mesmo compreender esta atitude dos angolanos. Não sei o que é que se passa na cabeça dos angolanos. Não sei. Será que esqueceram o vosso país? Estão decepcionados com o regime no poder? Estão decepcionados com as vossas famílias? Ou estão decepcionados com o país em particular?
Eu acho que Angola somos todos nós. Angola és tu e eu que representamos esta nação. Quando falamos, portanto, do Estado, o Estado somos nós, sou eu e o senhor que me acompanha, ou que está a me escutar. O Estado somos todos nós. O Estado não é MPLA. O Estado é o conjunto de todos os povos que comungam, portanto, a mesma cultura, os mesmos pensamentos, as mesmas línguas e os mesmos costumes. Este é o Estado. Agora, o MPLA é o partido que governa e desgoverna Angola. E eu acho que os angolanos tenham conhecimento que temos um regime ditatorial em Angola, temos um Estado anárquico, um Estado autoritário, que não permite aos angolanos de reivindicar os seus direitos. Caros compatriotas, caros irmãos de Angola, eu vim mais uma vez nesta live conversar essencialmente com a diáspora angolana, com toda calma e tranquilidade. Eu não percebo, não entendo, obviamente, os angolanos do exterior, os meus irmãos e irmãs do exterior, como se estivéssemos nos céus, ou no paraíso, e que a terra já não nos interesse. Temos comportado de uma forma como alguém que não pertence a uma nação, um apátride, alguém que não deixou família em África. Como Angola fosse um país democrático e da justiça social, onde ninguém pode se inquietar, ninguém pode se preocupar com aqueles que ficaram no interior. Meus irmãos, nós ainda estando nesses países onde as liberdades tomam cada vez lugar, os direitos são respeitados, mas mesmo assim aliás, aproveitamos dessas liberdades para defender a nossa causa. Estando na Europa, eu acho que cada um de nós tem a razão que lhe levou cá. Outros vieram por razões políticas, alguns por razões também, posso dizer, sociais, por razões da saúde. Deixamos Angola e vivemos aqui nesses países. Mas isto não significa que nós deixamos de ser angolanos. Não significa que nós não deixamos famílias em África. Não. Ainda há angolanos que vieram alguns dias apenas, algumas semanas, alguns meses, anos, mas esqueceram completamente o nosso país. Eu não acho que, estando fora, é uma razão para esquecer, portanto, o nosso país. Ou uma razão para esquecer os nossos irmãos que ficaram no interior. Meus irmãos, mesmo quando vimos os primeiros imigrantes judeus, eu acho que o objetivo era de sair afora, de encontrar meios susceptíveis para poderem organizar-se e lutar para a liberdade do seu país.
não só, mas também desenvolver o seu país economicamente, socialmente, culturalmente, quase em todas as esferas da vida social do seu país. E acho que não há nenhum judeu que esqueceu a sua pátria. Mesmo estando fora, continuaram a contribuir para o bem-estar do seu povo. Porque o facto de estar fora, eu acho que permite-nos nos organizar ainda mais. Nós que estamos nos países da verdadeira cultura democrática, ou nos países do países do direito e as liberdades, então nós realmente temos todas as oportunidades para poder nos organizar e ajudar o nosso país e o nosso povo. Muitos, quando chegaram no exterior, seja como for a razão que lhes motivou, portanto, a abandonar o país, logo chegando no exterior, esqueceram completamente os seus países, o seu país. Esqueceram completamente as suas famílias. Eu acho que somos o único povo do mundo que migram-se e depois esqueçam o seu país e o seu povo. Somos os únicos. Os congoleses, quando vão para fora, organizam-se em grupos e continuam a defender a causa justa do seu país. Mas nós, angolanos, o que é mais estranho é que no dia 4 de fevereiro deste ano, nós tivemos uma manifestação em Portugal. Portugal que consideramos como santuário dos angolanos. Infelizmente, nesta manifestação, apareceram apenas dezenas ou uma dúzia de angolanos residentes em Portugal. Nós pensávamos que Portugal fosse realmente o santuário, fosse o centro dos angolanos. Mas fiquei surpreendido naquele dia 4 de fevereiro que apenas apareceu uma dúzia de pessoas residentes em Portugal. Se calhar mesmo não chegou a uma dúzia. Porque vieram angolanos de outros países. Vieram angolanos da França, da Bélgica, da Inglaterra, da Holanda, etc. Nós contávamos que a maioria dos angolanos vinha de Portugal. Que os nossos irmãos de Portugal iam participar massivamente nesta manifestação, que teve como objetivo o contexto contra o presidente português, ou o governo português em particular, que considera Angola como um país democrático e que pretende encontrar lobbying para apoiar, portanto, a ditadura angolana, ou o MPLA. Então, esse foi o objetivo da nossa manifestação, mas, surpreendentemente, nós deparamos-nos apenas com uma dúzia de pessoas de Portugal, ou os angolanos de Portugal, nem atingiram, se calhar, 10 pessoas. Então, isto deixou-me muito frio, deixou-me muito desesperado por ter contado com os angolanos de Portugal. E a manifestação aconteceu em Lisboa.
de frente ao parlamento português. Eu contava com a participação de muitos angolanos. Infelizmente, isto não aconteceu. Além de Portugal, nós estivemos na Bélgica. Também foi a mesma situação. Os angolanos da Bélgica não participaram nesta manifestação. Apenas tivemos, talvez, 5 ou 6 angolanos da Bélgica. A maioria dos angolanos que participaram na manifestação da Bélgica vieram de fora, da Holanda, de Portugal, da Alemanha e da França. Agora, eu não percebo e não consigo mesmo compreender esta atitude dos angolanos. Não sei o que é que se passa na cabeça dos angolanos. Não sei. Será que esqueceram o vosso país? Estão decepcionados com o regime no poder? Estão decepcionados com as vossas famílias? Ou estão decepcionados com o país em particular? Eu acho que Angola somos nós todos, somos todos nós. Angola és tu e eu que representamos esta nação. Quando falamos, portanto, do Estado, o Estado somos nós, sou eu e o senhor que me acompanha, ou que está a me escutar. O Estado somos todos nós. O Estado não é MPLA. O Estado é o conjunto de todos os povos que comungam, portanto, a mesma cultura, os mesmos pensamentos, as mesmas línguas e os mesmos costumes. Este é o Estado. Agora, o MPLA é o partido que governa e desgoverna Angola. E eu acho que os angolanos tenham conhecimento que temos um regime ditatorial em Angola, temos um Estado anárquico, um Estado autoritário, que não permite aos angolanos de reivindicar os seus direitos, que não permite mesmo a distribuição equitativa das nossas riquezas, onde morrem mais de 45 crianças por dia, onde a maioria dos angolanos hoje sobrevive no lixo, sobrevive nas ruas, na zunga, e cada vez mais a vida do angolano torna difícil. O partido que governa Angola tem pouca sensibilidade, está pouco interessado com o angolano em relação ao estrangeiro. E sabemos todos que o MPLA já governa o país há 46 anos ou 47. E até aqui, como conhecemos e sabemos todos, que o nosso país vai mal. O nosso país encontra-se numa crise, aliás, uma crise submetida pelo regime. Uma crise provocada pelos marimbondos. Os marimbondos não governam. O MPLA não governa. O MPLA apenas tinha como objetivo de apoderar-se com poder, com as riquezas, com o país e ignorar completamente os angolanos. O angolano para o MPLA não significa nada. O angolano para o MPLA é um animal selvagem. Já contei a história de um belgo que viajou para Angola
com seu amigo general. Logo chegando no aeroporto internacional de Angola, o angolano, 4 de fevereiro, o seu amigo general foi à sua busca. Mas ao longo da sua viagem, ou da sua deslocação do aeroporto para os condomínios, esta senhora deparou-se com uma multidão enorme que circulava do lado ao outro, que vendia na rua. Outros pediam dinheiro, como sempre em todos os países africanos, com um estado de calamidade, da pobreza extrema. Os povos circulam de um lado para o outro. Então este senhor belga deparou-se com essa multidão. Ainda viu crianças a sofrer nas ruas, nas vias onde eles passavam. Então ele abaixou o vidro para dar a qualquer coisa a uma criança que estava sofrendo. A uma criança que tinha uma mão estendida, pedindo a todo qualquer que pudesse solidarizar-se ou ter a pena dele e dar-lhe qualquer coisa para comer. Então esta senhora, ao baixar o vidro e ajudar esta criança, o seu amigo general gritou: o que está a fazer? O que é isto? Não liga esses bichos. Não liga esses animais. Aqui é assim. Não liga. A vida aqui é assim. Eles vivem assim, pedem todo lado. São mendigos. Mendigos. Não liga. Fecha os olhos. Vamos passar. Então o belga ficou muito repreendido. Ficou ou lamentou ver a atitude do seu amigo, que é angolano, também um oficial das Forças Armadas, que não tem nem piedade do seu próprio irmão, nem olha, aliás, no seu próprio irmão que sofre na rua. Então, este belga disse, ao seu regresso na Bélgica: os africanos são animais. Principalmente os grandes chefes, esses marimbondos que roubam tanto no seu país, que deixam os outros numa vida de calamidade, numa pobreza extrema. Eu estava para ajudar uma criança, mas o meu amigo angolano, o general, ele disse: não, esquece, esses bichos, esses animais são assim. São mendigos, não ajudam essas pessoas. Então, eu lamentei a ver a atitude deste general contra o seu próprio irmão angolano. Viram que tipo de pessoas, que tipo de gente nós temos em Angola? Esses marimbondos todos que roubaram o erário público, hoje são os mesmos que estão a nos ofender. São os mesmos que riam. São os mesmos que nos humilham nas ruas. Criaram esta situação. Criaram este estado para nos humilhar, para nos ofender. Meu irmão. Agora tu também, que tem todas as possibilidades, que tem toda a liberdade para defender os outros, também estás com a boca calada. Sabe como é que chamavam um angolano que ia para o Congo? Muzombo, com a boca fechada. O angolano que tem cadeado na boca. O angolano não fala, é oprimido. Sofremos a opressão portuguesa.
conseguimos o mínimo, aquilo que chamamos a independência, apesar de não termos esta liberdade como desejávamos, apesar de não estarmos ainda completamente livres, mas pelo menos nós temos líderes africanos, pelo menos temos irmãos africanos a governar esses países. Agora, se nós queremos inclinar, portanto, toda a culpa ao europeu, ao americano, não, isto já não faz parte do meu pensamento ou do meu conceito. Não. Sabem porquê? Porque aqueles que roubaram todo este dinheiro não são europeus. Os que submeteram o país nessa miséria não são americanos, nem são europeus, meus irmãos. Sim, europeus têm apoiado esses líderes para permanecerem no poder. Mas, do outro lado, o europeu e o americano apenas aproveitam a fraqueza. Aproveitam a burrice. Aproveitam a estupidez dos nossos líderes. Quando nós deixamos o militar dirigir o país, um militar sem experiência política, nem administrativa, um militar que não sabe o que governar um país, até não sabe o que dirigir uma empresa, o que dirigir uma associação, e vocês lhe colocam no destino de um país. O que é que vai acontecer? O que é que nós podemos esperar de um general que só soube matar e nunca visitou nenhuma escola superior, no ensino superior? Nunca aprendeu, nunca visitou nem uma escola secundária, e vocês lhe colocam no poder. O que é que esperavam? O que é que podemos esperar desta pessoa? Sem experiência, nem sabe como dirigir uma associação. E como é que essa pessoa vai dirigir o destino de um país, de um povo? Como é que vai dirigir uma nação? Não sabe. Mas nós lhe deixamos lá anos e anos. O João Lourenço hoje completa o seu 5º ano do mandato. Apesar de ter colocado o país num buraco sem saída, apesar de ter fundido o país numa crise incrível, numa miséria permanente, que ninguém sabe como este país poderá sair desta miséria. Talvez é só a ausência do MPLA e a vinda de uma nova força política capaz de repor o país no seu caminho. Agora, todos temos responsabilidades, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Cada angolano tem uma responsabilidade com este país, tem um engajamento, tem um dever com o país. Nós temos direitos e temos também deveres. Não podemos simplesmente declarar os nossos direitos sem saber que tens também deveres com a pátria. Os nossos irmãos do interior sofrem a ditadura, sofrem a crise social, econômica, que transformou-se em crise política. E quando nós apelamos os angolanos para levantar, os angolanos para reivindicar o direito dos nossos irmãos no interior,
porque eles não têm a liberdade, porque estão confinados. São poucos os que manifestam, os que têm a coragem, portanto, de reivindicar os seus direitos. São poucos, porque todos têm medo. E este medo, este estado de fobia foi criada depositadamente pelo MPLA. Porque o regime ditatorial, autoritário, ele primeiro cria condições que podem possibilitar os povos de sobressair de um sistema. E o nosso povo encontra-se num sistema confinado, encontra-se num sistema sem saída. Esperam pelo angolano que encontra-se na liberdade para poder os ajudar, para poder lutar para a conquista do ideal. O ideal é o quê? O ideal é que o nosso povo vive as suas liberdades, os seus direitos. Vive dignamente. Quando tem fome, encontra alimentos. Quando tem sede, encontra água potável. E quando está doente, vai num hospital onde será tratado com dignidade. Mas nós não temos hospitais. Nós temos apenas casas mortuárias. Nós temos matadores, onde um angolano entra e sai morto. Dificilmente um angolano entrar no hospital e ficar hospitalizado e sair vivo. Logo que as nossas famílias vão nesses hospitais, nós não temos mais a certeza se sairá viva ou morta. A maioria de casos, sabemos, os hospitais não têm condições para responder às demandas dos pacientes. Os médicos não têm salários suficientes para trabalhar com toda a vontade e salvar as vidas. Neste momento que eu estou a falar, os médicos estão em greve de falta de condições de trabalho, falta de medicamentos, falta até de luvas. Vocês podiam acreditar que hoje nos nossos hospitais angolanos cosem pacientes com linhas, as linhas que cosemos a nossa roupa, é que os médicos utilizam para coser uma ferida. Isto é incrível, inaceitável para um povo ciente, um povo maduro. Então, se os nossos irmãos no interior estão confinados, e o meu irmão que me escuta aqui, neste live, todos nós somos almas vivas. E deveremos pôr essas almas em movimento para defendermos a causa justa, para libertarmos os nossos irmãos do cativeiro e da ditadura do MPLA, do neocolonialismo do MPLA. O MPLA é um grupo de assassinos, um grupo de delinquentes que foram apanhados de todo o universo pelos comunistas portugueses para impedir, portanto, a FNLA ou a UPA-FNLA de conceder ao poder, de ascender ao poder. Então foram obrigados a ir apanhar esses estrangeiros nos arquipélagos e em todos os países africanos
europeus e asiáticos. Nós em Angola temos polacos que são políticos com grandes cargos da nação. Temos paquistaneses ou indianos com grandes responsabilidades. Temos hoje libaneses com grandes responsabilidades. Hoje, aliás, quem dá os preços dos nossos bens são os libaneses, que ditam regras. Os generais familiarizaram-se com esses libaneses, hipotecaram certas empresas aos libaneses. Até diz, uma das empresas da comunicação hoje depende dos libaneses. Hoje é uma empresa dos libaneses. Os libaneses estão na presidência, estão nos ministérios, estão quase em todas as instituições da nação. Controlam já quase tudo. Os alimentos dependem dos libaneses. Os preços dependem dos libaneses. Muitas empresas hoje, meus irmãos, dependem dos libaneses. Esses libaneses são eles que nos ditam, são eles que ditam regras e os preços dos nossos alimentos. Angola importa tudo. Importa ovos, importa arroz, importa milho, importa tomate, alho, cebola. Tudo que nós consumimos em Angola é importado do exterior para Angola. Enquanto temos uma terra fértil, mas o facto de termos um governo paliativo, um governo moribundo, um governo incompetente e mediocre, que não tem visão, não tem nem projeto para a sociedade, e torna cada vez mais difícil. Nós, os angolanos, não podemos comprar a milho fora, não podemos importar a milho, nem tão pouco. Um bom governo, o que faria? Um governo com eficiência. Apoiava a agricultura, permitia microcrédito para facilitar os homens dos campos, cultivar mais, ter boas condições de trabalho. Mas olha, no sul do país, no sul de Angola, a seca assola os povos. Ainda o governo vai mais aí vender os terrenos. Portanto, arrancar as terras de um povo que já sofre há longos anos, de um povo que não sabe como alimentar-se, onde pôr a cabeça, vão lhes arrancar mais os terrenos. Os povos são despejados na mata, nas florestas, assim sem teto, sem condições condignas. Então, o angolano do exterior, que deveria ajudar este país, que deveria ajudar o nosso povo para libertar-se deste jugo ou letargia política do MPLA, desta máfia governação. Infelizmente, o angolano do exterior é insensível, o angolano do exterior não é patriota, é antipatriota. O angolano do exterior é distraído, não tem visão, não tem consciência e não tem amor à pátria e com o seu povo. Infelizmente. Digo isto porque
Porque nós, aqui fora, temos todos os direitos e liberdades. Podemos nos organizar. Denunciar a todos os males que são feitos pelo imperador. Dizer à comunidade internacional que são os mestres dessas ditaduras que o governo angolano é incompetente para transcender a situação econômica, é incompetente para mudar o paradigma que assola este povo há longos anos. E não só, também é do interesse da comunidade internacional de criar boas condições para que ela possa investir. Quem hoje vai investir por cima de espinhos para perder o seu capital? Então, uma Angola melhor, todos nós saíamos vencedores. Cada um de nós podia aproveitar qualquer coisa. Agora, o angolano pensa: a política não é para nós, a política é para eles. Eu não faço política. Mesmo manifestando, convocar um angolano para uma manifestação, eu não faço política. Convocar um angolano para uma reunião, eu não faço política. Meus irmãos, mas que tipo de povo é este? Que tipo de povo que não aprende ainda com a democracia participativa que nós vivemos todos os dias aqui no exterior? Na Europa, nas Américas. Que tipo de povo é este que não aprende? Que tipo de povo é este que não se adapta? Que não estuda? Que não imita os outros povos que vivem bem, que tiveram a mesma situação que nós? Que povo é este? Esta é a questão que sempre Jonas Savimbi colocava-se. Que povo é este? Eu estou lutando para eles. E são os mesmos que me condenam cada vez mais. Eu estou a lutar para lhes libertar do neocolonialismo. Mas são os primeiros a me condenar. Quantas vezes eu aqui travei lutas? As minhas lutas nunca foram com outros povos, nunca foram com outras nacionalidades. Todas as minhas lutas foram com os meus próprios irmãos, principalmente os bacongos. Olha, se vocês não mudarem bacongos, eu admiro ver hoje os bacongos são os primeiros a suportar a Fundação Agostinho Neto, um grande criminoso que matou, que assassinou angolanos. Sinto-me consternado e humilhado de ver os nossos irmãos bacongos a suportar o MPLA cá fora. Os nossos irmãos bacongos a comandar aqui nos comitês do MPLA. São eles os chefes. Mas se perguntar o que eles têm recebido em contrapartida, zero, são pobres, mais pobres que eu. Não têm nada, não recebem nada, nem que são conhecidos na direção do MPLA, direção nacional. São miseráveis. Mas aqui são eles os membros do MPLA. Este partido, este movimento que tem como objetivo de exterminar o teu próprio irmão angolano, o irmão Mukombo. Este partido que tem como objetivo dizimar o angolano e vender o país ao estrangeiro.
é esta que vocês continuam a apoiar. Muito triste. É isto que Jesus disse. O meu povo padece falta de conhecimento. Muitos que aderiram ao MPLA aqui fora não conhecem o MPLA perfeitamente. Não sabem como começou o MPLA, qual é o objetivo do MPLA e como o MPLA tem maltratado os angolanos. Não sabem. Muitos de nossos irmãos eram do Congo. Mesmo esses nossos irmãos que eram da FNLA, muitos não conhecem o MPLA. Mesmo esses ditos que os seus pais foram para os Estados Unidos, etc. Mesmo os seus pais não chegaram a conhecer perfeitamente quem é o MPLA. Nós conhecemos o MPLA. Nascemos com o MPLA e crescemos com o MPLA. Eu comecei a opor-me, a reivindicar o meu direito desde criança. Primeira coisa que eu fiz, eu neguei de ser considerado como um pioneiro. O momento que o senhor estava a preparar para amarrar, pendurar, portanto, o lenço da OPA no meu pescoço, eu arranquei. Eu era ainda criança. Depois passei a etapa, JMPLA disse, não, JMPLA não é para mim. JMPLA aí, os burros do MPLA. Os angolanos despercebidos, com a consciência obscurecida. Eu não. Eu, desde a minha criança, sempre reivindiquei. Segui o mesmo caminho dos meus pais. E conheço bem quem é o MPLA. Mesmo estando no sono, nunca aceitarei este nome do MPLA. É diabo. É um nome demônio. Assassino. Inimigo do país. Inimigo da paz. Inimigo do angolano. O MPLA, para quem não sabe. O MPLA é uma máquina destrutora. O MPLA é um grupo de assassinos. Tinham apenas o objetivo de saquear, esbanjar a coisa pública, usurpar o direito dos angolanos. Só. E são essas que vocês continuam a apoiar. Até meus irmãos bacongos. Vocês que tanto sofreram, que continuam até hoje a sofrer. Sabe como é que nos consideram? A étnica mais pequena da Angola. Enquanto nós, e que somos o dono da Angola. Quem pode me contar dos reis que passaram desde os tempos do Congo de Antôtila? O reino do Congo. Quem pode me indicar um rei que não pertenceu à etnia Congo? Quem pode me indicar? Desafia-me agora. Mostra-me um rei nos primeiros séculos, até o século XIX, que não pertenceu à etnia Bakongo, etnia Congo. Mostra-me. Vocês não sabem, o Nime Alukene foi Mukongo, Nzinga Mbandi foi Mukongo, Nzinga Nkufu foi Mukongo. Todos esses reis que vocês têm considerado como reis de Angola foram todos bacongos. O Nime Alukene, Mutuyakivele, Nime Alukene, Nzinga Mbandi, Nzinga Nkufu e tantos outros. Foram todos reis do Congo. Agora, se verem na linhagem do Nime Alukene, vocês irão encontrar tantas cheferias de Malange, do Uambo, sei aonde, do Mochico. Vieram de lá todos. Do Nzingambandi, se irão mais adiante, irão encontrar que foram todos irmãos, primos, sobrinhos e netos. Espalharam-se através das guerras provocadas pelo Portugal. Portugal colocou a família em choque. Programou
aqueles pequenos reis aí para lutar contra o grande rei do Congo, o grande reino do Congo. Todos esses reis que vieram depois, quer os que os chocos reivindicam, os cabindas, os nganguelas, os cunenes e o resto, não existiu reis. Os únicos reis que existiram foram os reis do Congo. Também não há história de Angola. A história de Angola é a história da guerra. A história de Angola é a história da colonização e da guerra civil. Não há história de Angola. Ninguém pode contar a história antes da colonização portuguesa. Não há. Porque Luanda foi fabricada no século XIX. Então, o que eu queria dizer aqui? Só queria dizer aos nossos irmãos de estarem mais despertados, de acompanhar a atualidade do nosso país. Acompanham a informação. Não acompanham a informação na TPA, na rádio do MPLA, jornal do MPLA, pávida, não. Acompanham informações nos nossos espaços sociais. No Facebook vocês irão encontrar tantos espaços de quem fala a verdade. Nós temos, por exemplo, o espaço do MPDA, temos o Angola Levanta, temos a Angola Diáspora, temos tantos outros, temos Clube K, temos Angola 24 Horas, temos rádios, etc. Vocês acompanhem a informação do vosso país. Estejam atualizados. Sabe qual aparelho? Esqueci o aparelho. O aparelho que nos dirige para uma rua. O GPS. Perdão, porque já não utilizamos mais, agora estamos no WhatsApp, estamos outros meios de comunicação, etc. Então, o GPS, quando lhe deixa longo tempo em casa, ele não reconhece a atualidade, as novas ruas, as novas modificações que foram efetuadas. Ele tem que ser atualizado. Tem que lhe colocar novamente na linha para atualizar-se. Isto é a mesma coisa como nós. Nós sempre pensamos no passado, pensamos naquilo que aconteceu ontem, não sabemos o que aconteceu hoje. Acompanhe a atualidade. Acompanhe a atualidade. O que aconteceu hoje no teu país? O que aconteceu esta manhã? Quando chegar também meio-dia, consulta. Quando chegar à tarde antes de dormir, consulta para saber, para estar mais atualizado com o seu país, mais próximo do seu país. Então, meus irmãos, isto é para dizer que os angolanos devem aprender com a realidade do nosso país. Devem aprender também com os exemplos, bons exemplos, boas coisas desses países que nos acolheram. Os países de acolhimento. Nós devemos aprender, porque aqui a democracia, abertamente, a democracia é participativa aqui nesses países. Também não dizem porque vocês não querem da política, não querem fazer política. Talvez pode ser um mau conceito da vossa parte. De não saber exatamente o que é a política. A política é um instrumento, a política é arte de dirigir uma nação, dirigir uma associação, dirigir um grupo, dirigir a casa, dirigir a família. Temos sempre a política. São métodos de trabalho.
metodologias de trabalho que são aplicadas para terem sucesso. A política não significa apenas estar num partido político ou estar num grupo político. Não. A política é feita mesmo nas nossas casas. Até diz a hiena, esse animal, faz política também. A forma como tu diriges a tua casa, a tua família, a sua metodologia, a sua forma de estar, a sua forma de conduzir a tua casa, também é política. Quando estás em um grupo ou numa família, a família tem políticas como dirigir os hábitos, as atitudes, o comportamento, as formas, a linguagem, as reações, as ações, todas estas são políticas. Então, só para dizer, aquele que pensa que a política é inimigo deve, a partir de hoje, ter um outro conceito, mudar o seu conceito. A política é uma forma como dirigir, ou é uma forma como conduzir a sua casa, a sua família, a sua empresa, o grupo onde fazes parte. Tem também uma política, como podemos estar a conjugar-nos e estarmos numa harmonia, termos uma harmonia dentro do grupo. Manter o equilíbrio, o desenvolvimento social e econômico também dentro do grupo. As nossas comunidades têm que desenvolver-se. Para desenvolver-se é preciso metodologias, é preciso modelos, é preciso práticas, é preciso exemplos, é preciso adaptações, é preciso estudos, é preciso análises. Então tudo isto faz parte da política. Portanto, eu espero que nos próximos dias, porque o desafio que nos espera para diante é mais importante do que aquilo que já fizemos. Porque este ano é o ano das eleições. As eleições em Angola vão ocorrer no mês de agosto. E o primeiro discurso do chefe de Estado, dito chefe de Estado, entre parênteses, porque ele próprio não sabe quem ele é. Não um chefe de partido, um partido político não podia dar um discurso daquele de pontapé de saída ou de entrada da sua campanha, pré-campanha. A linguagem do dito chefe de Estado é quase uma criança. Nem uma criança faria tal asneira. Um tal discurso que não reconforta ninguém, que não fortifica a nossa sociedade, não encoraja, não traz harmonia e nem a reconciliação que nós esperávamos. Quer dizer que o João Lourenço foi infeliz no seu primeiro discurso, pontapé de saída de pré-campanha. Foi infeliz. Tudo porque o ódio. Tenho tanto ódio com o Adalberto Acosta Júnior, que é o presidente da UNITA. Só falta mesmo pegar numa faca e espetar o Adalberto Costa Júnior. E não se dirige a um país nas rivalidades, não se dirige a um país nos rancores, não se dirige a um país na raiva. Não. Não. O país é uma nação de todos. Todas as tribos, todas as línguas fazem parte da nossa nação angolana. Então, dirigir uma nação como Angola, que é um mosaico, não é de um povo, um mosaico de muitos povos. Um país com tantos estados, tantas tribos, tantas línguas e culturas. Então, para dirigir um país desse, deve ser sensível, deve ter mais atenção, mais responsabilidade, mais ponderação, mais consideração
e mais eficiência para gerir este povo e e o seu bem-estar, portanto, as suas riquezas. Infelizmente, João Lourenço sabe roubar, só sabe caluniar, só sabe ofender, só sabe xinguilar, porque não sabe o que quer dizer governar, não sabe o que quer dizer dirigir uma nação. João Lourenço não sabe, não tem conhecimento suficiente para isto, não tem bagagem, infelizmente, e dou toda a culpa a José Eduardo dos Santos, porque foi ele quem escolheu uma pessoa que não estudou, uma pessoa que não tem nível suficiente, que não tem conhecimento suficiente para dirigir uma nação. Colocou-lhe aí, agora só viaja, rouba, compra sapatos, compra edifícios fora e permite toda a sua classe, todo o seu gabinete de roubar como quiser. Esbanjar o bem de todos como quiser. Então, caros angolanos, caros irmãos do exterior, nós estamos de pé. Vocês sabem que nós tivemos uma manifestação no dia 8 deste mês na Espanha. Nós fomos até Madrid. Até o mais desgraçado, o engraçado, nós perdemos os voos, perdemos o nosso voo em Paris, eu e o meu irmão Edson, que é o coordenador, portanto, do nosso coletivo da diáspora ou da Europa. Portanto, ele é jovem, mas nós admitimos que ele possa dirigir o nosso colégio, o grupo estratégico da organização das manifestações, de outras atividades de luta para a liberdade do nosso país, que é a causa mais fundamental que todos nós nos interessa. Eu não falo do MPDA porque a causa não é causa do MPDA. O MPDA é só uma forma de organização só para poder organizar o trabalho, poder regrupar, unir os angolanos, pensar juntos, analisar, estudar juntos a nossa causa e encontrar meios susceptíveis que podem nos facilitar lutar para a liberdade deste povo e do nosso país. Então, aqui o foco de todos nós nesse grupo de reivindicações ou de organização das manifestações dirigida pelo o nosso irmão Edson Kandan é mesmo Angola. Todos nós temos como bandeira Angola. Temos como foco Angola e o seu povo. Então, eu convido-vos, caros amigos, que nos próximos dias iremos retomar as nossas atividades. Sabe que eu já disse que no dia 8 nós tivemos manifestação em Espanha, frente ao Parlamento Espanhol, depois a Indra, frente à sede da Indra, que é a empresa encarregada para os dados, para a manipulação de todos os dados eleitorais, e é esta empresa que tem sempre cometido fraude para facilitar o MPLA permanecer no poder. Nós fomos lá. Infelizmente, nós perdemos o nosso voo em Paris e fomos obrigados a continuarmos de automóvel. Saímos em Bruxelas para Madrid de carro. Saímos às 20h30 em Paris para chegarmos 10 horas do dia seguinte em Madrid, sem descansar. Então, é grande sacrifício. Para quem nos viu lá, ele viu a placa da Bélgica. Eu meti o mesmo próprio automóvel
ao serviço da Angola, porque não podíamos faltar nesta manifestação. Este é o patriotismo. Este é o amor à pátria. Quem ama a pátria, ela dá o sangue de si próprio. Ele dá o sacrifício de si próprio. Alden Roberto morreu, aliás, por causa da Angola, Mvulumpinga Lando Vitor, Jeremias Chitunda, Jones Savimbi e tantos outros deram as suas vidas para Angola, para o bem da Angola, para ti, para que tu amanhã sejas um homem livre. Então você deve continuar esta luta. Esta luta ainda não terminou. Então pronto, para não alongar mais, são quase 1 hora de conversa. Espero que os angolanos tomem consciência e pensam naqueles irmãos que ficaram no interior. Então nos próximos dias nós vamos lançar as atividades e iremos convidar todos os angolanos. Então, nós, quando organizamos uma atividade, meus irmãos, não fizemos exceção. Mesmo os do MPLA se acharem, os membros do MPLA se acharem que podem vir para o bem da nação, colocam as suas camisolas, venha se querem ser identificados que são do M, ponham as suas camisolas, venha, mas o foco é Angola. Nós defendemos Angola, defendemos o povo angolano. Então, por isso, eu convido todos os angolanos a estarem mais atentos. Então, para terminar, também minhas condolências à família enlutada, à família do Paulo Rosa, o nosso irmão que veio de nos deixar, que morreu há dias, que o enterro acontecerá esta quarta-feira. Eu acho que às 11 horas. Então, ficam por aqui. Coragem, tenacidade e determinação nesta luta. Os velhos lutaram, mas conseguiram o que eles podiam conseguir. A luta é contínua. Agora chegou o nosso tempo também de fazermos o melhor de nós para que os nossos filhos, nossos netos, não ficam mais metidos nesse neocolonialismo que sacude, portanto, o nosso país, que confina o nosso povo. Esta é a razão da nossa luta, libertar Angola para que os nossos filhos, nossos netos, não venham sofrer da mesma forma como nós. Então, pronto, encorajo-vos, tenha muita coragem, pensam em Angola, pensam no povo angolano e perdemos todos hoje para ganharmos amanhã. Também o futuro prepara-se hoje para amanhã regozijar o bem, os frutos daquele trabalho. E ninguém pode ter um salário sem trabalhar. Então, o salário só vem depois do trabalho. Então, força, viva Angola, viva os angolanos, viva a diáspora, unidos somos mais potentes. Então, sem esquecer, os nossos manos que estão na prisão, como podem ver, a mim atrás, estão aí as imagens do Camuching, do nosso irmão Zeca, em Cabinda, o nosso irmão Tanácio Netro, depois o nosso irmão Luta King, que dizem até estar já envenenado. Nós não podemos deixar os nossos irmãos, e por isso lutaremos até a liberdade deles. Muito obrigado, estamos juntos. Obrigado. Masumuna.